Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos em todos os nossos caminhos. Irmãos, hoje nós iremos fazer a leitura de Mateus, capítulo 28, do versos 18 ao verso 20. E nesse texto nós observaremos a grande ordem que Cristo deu à sua igreja. Leiamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu queria fazer 3 destaques nesse texto. O primeiro, Jesus reivindica a sua autoridade sobre o céu e sobre a terra. Segundo, Jesus Cristo envia os seus discípulos a uma grande missão, né? Não só os discípulos ali presentes, mas também a igreja, né, dos nossos dias, representada ali nos discípulos. Missão essa que é conhecida como a Grande Comissão. E nós vemos Jesus Cristo fazendo uma grande promessa, a promessa da sua presença. Para nós observarmos bem esse texto, é bom nós entendermos o contexto no qual ele está inserido. E nós vemos que Jesus ele tinha sido morto na cruz, ele ressuscitou, né, vencendo a morte, e agora ele encontrou-se com seus discípulos. Até no verso de número 16, verso número 17, alguns discípulos, quando o encontram, não acreditam que aquele que está falando com eles é o próprio Cristo. Jesus ali repreende também a sua incredulidade, como nós vemos em outros evangelhos, mas e daí Jesus começa a falar o que realmente ele queria falar para aqueles discípulos. Ele começa a dar essa grande missão, e ele começa a falar desta grande missão, revelando e reivindicando a sua autoridade. Não que Jesus não tivesse autoridade antes, ele sempre teve autoridade, ele é Deus. Antes dele encarnar-se, ele era Deus. Depois ele encarnou-se como criança e viveu aqui como homem, mas ele era Deus. Mesmo ele não fazendo uso dos seus atributos divinos, ele continuou sendo Deus. Então toda a autoridade que existe, ele já possuía. Mas do que está falando aqui esse texto? Jesus está reivindicando essa autoridade porque ele completou a missão que ele veio fazer aqui na terra. Ele cumpriu o seu propósito de salvar e resgatar aqueles que o Pai lhe dera. Ou seja, ele efetivamente cumpriu todo o seu propósito e não ficou nada para trás. Jesus de fato salvou, resgatou aqueles que são seus. Aqueles que também viriam e posteriormente a crer no seu nome. Nós vemos aqui Jesus completando a sua missão e dizendo: está pronto. Agora não há quem possa intervir na salvação e não possa impedir que eles realmente sejam efetivamente salvos. Jesus reivindica o seu poder e agora fala para os seus discípulos: vão, preguem o evangelho para todas as nações. Vão, façam discípulos de todas as nações. Quando nós falamos de fazer discípulos, quando Jesus fala de fazer discípulos, ele não está falando para fazer somente um ajuntamento de pessoas. Não é só um grupo de pessoas
e juntar as pessoas e fazer com que as pessoas se tornem cristãos de qualquer forma. Não. Discípulo é aqueles que se comprometem verdadeiramente com o seu mestre. Isso quer dizer um discípulo, isso quer ser um discípulo. A pessoa que está disposta a obedecer o seu mestre em todas as circunstâncias, que está disposto a viver como o seu mestre vive. É essa que é a ideia de ser discípulo, é obedecer, é viver. Ser discípulo não é conhecer Jesus Cristo teoricamente apenas, mas é conhecer sim, de uma maneira teórica, mas vivenciá-lo na prática. É ter uma convivência real e verdadeira com o Senhor. E Jesus nos ensina a sermos discípulos. Discípulos. Discípulos de todas as nações. Fazermos discípulos de todas as nações. O que eu acho que aqui Jesus não restringe para um grupo apenas, mas o Evangelho é para ser pregado ao mundo. O Evangelho não é para um país, não é para uma cidade, não é para uma etnia, é para o mundo. Desde quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava preparando a salvação para o mundo, para todas as nações, todas as pessoas de todas as nações, todos os lugares. E aqui Jesus, completando a sua obra, diz: vão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A inserção para o corpo de Cristo, nós se dá pela ação e atuação do Espírito Santo, mas visivelmente para nós fazemos isso por meio do batismo. E o batismo simboliza a ação do Deus Trino na vida daquele que recebe verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É a ação do Deus Pai chamando, do Deus Filho salvando pelo seu sangue e do Espírito Santo selando. Como nós vemos lá em Efésios capítulo 1, uma leitura importante, interessante que os irmãos leiam. E nós vemos que quando se prega o Evangelho para as nações deve ser pregado o quê? Todo o propósito de Deus. O verso do número 20, a primeira parte diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas como vos tenho ordenado. Ensinar todas as coisas, tudo aquilo que Cristo falou, tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que está contido na palavra de Deus deve ser pregado efetivamente a todas as pessoas. Tem gente que fala assim: isto aqui não é para a nossa época, isso não pode ser pregado, isso traria muitos desconfortos, muitos problemas. Jesus Cristo nos chamou para uma missão de pregar toda a sua palavra, ensinar tudo aquilo que Ele tem nos falado. E mesmo que as pessoas nos odeiem por pregarmos a palavra de Deus, não importa. Jesus Cristo já previu que elas nos odiariam. Nós sabemos que o mundo nos odeia e odeia nós porque nós amamos a Cristo e porque eles também odeiam a Cristo, odeiam a palavra de Cristo. E quando nós pregamos a palavra de Deus, é claro que o mundo nos odiará por isso. Mas nós temos algo mais importante, que é a promessa de Cristo, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, Deus dá uma certeza: eu estou com vocês, eu não abandono e estarei com vocês de agora até o final, até o dia em que Ele voltar em glória para resgatar a sua igreja e levá-la para a eternidade. Irmãos, pode ser difícil, mas Cristo está conosco. Cristo é a nossa força, Cristo é o nosso amparo e Ele nos ajudará em todos os momentos para nós promovermos a sua palavra
aqui neste mundo. Irmãos, quando nós falamos de ide, fazer discípulos, quando Jesus fala isso, às vezes nós não saímos da nossa casa, nós não saímos da nossa cidade, do nosso bairro, nós ficamos aqui. Por isso que existe também, quando nós enviamos missionários para ir aonde nós não vamos. E por isso que é tão importante o papel do missionário dentro da igreja. É por isso que é importante nós valorizarmos aqueles que estão indo além das nossas fronteiras, além dos nossos limites, para pregarem o Evangelho. E como que nós vamos com eles? Quando nós ofertamos, quando nós cuidamos, quando nós amparamos e os enviamos. Que Deus esteja, irmãos, nos abençoando, que nós possamos cumprir a grande comissão de Cristo, aonde nós estamos, e se nós não pudermos ir, que nós possamos enviar pessoas que estejam levando a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos, Senhor, porque somos Teus filhos, porque somos Teus servos, porque somos Seus discípulos. E sabemos, Senhor, da nossa grande missão de proclamarmos a Tua palavra para aqueles que não Te conhecem, de fazermos discípulos do Senhor. Que o Senhor nos dê forças para que nós possamos, mesmo com tantas adversidades, nós possamos pregar e levar a Tua palavra. E que nós sejamos fortalecidos pela certeza da Tua presença na nossa vida. Essa é a oração que fazemos. Em nome santo, Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.